E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Arthur Antunes e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre taxa de contratação e taxa de promoção, tá bom? Na aula anterior a gente falou sobre os parâmetros e como que a gente vai analisar os parâmetros, né? Medindo os pontos, pontuando cada parâmetro da vaga, tá bom? Então vamos lá mais uma aula de Excel na prática. Hoje a gente vai falar sobre taxa de contratação e taxa de promoção interna. Então, a taxa de contratação nada mais é do que a quantidade de entrevistas que eu fiz, né? Quantidade de entrevistas que eu fiz e a quantidade de contratação que eu efetuei naquele mês. Então, por exemplo, aqui no mês de janeiro, eu tinha 10 vagas disponíveis, fiz 50 entrevistas, contratei 5 pessoas, uma taxa de contratação de 10%, tá? Então, aqui a taxa de contratação é em cima da quantidade de entrevistas que eu tenho que fazer. Por quê? O que eu estou querendo aqui? É a quantidade de entrevistas ideal que eu preciso fazer para suprir a demanda da área, a demanda da empresa. Então, como que a gente vai fazer isso aqui? Vou apagar aqui. Aqui também. A nossa planilha ela vai vir completa, né, com todas as fórmulas, mas para você acompanhando aqui, como que a gente faz cada fórmula, tá bom? Então, aqui o total de entrevistas. Onde que está o total de entrevistas? Lembra que a gente fez o recrutamento? Aqui, ó. Recrutamento. Aqui tem a quantidade de entrevistas que a gente fez por mês. Então, hoje a gente vai aprender mais uma fórmula, né? A fórmula chamada PROC-V, tá? E você que já sabe, né? Para a gente começar uma fórmula dentro do Excel, a gente começa com igual, tá? Qual que é a fórmula que eu quero? PROC-V. Existem variações da PROC. Tem um PROC, que ele procura qualquer elemento dentro da célula, né? O PROC-H, que é o PROC horizontal, é o horizontal, quando ele vai procurar por linha. O PROC procurar, que é quando você pede para procurar algo específico. O PROC-V é na vertical e o PROC-X, tá? Que o PROC-X ele faz tanto na vertical quanto na horizontal. Aqui a gente vai trabalhar só o PROC-V, tá? Mas os demais eles são bem parecidos. O que a gente mais usa é o PROC-V. Então, o PROC-V, a primeira coisa que você tem que saber é o quê? O PROC-V, ele trabalha com ID, né? Ou uma chave. Uma chave, tá? Então, o PROC-V trabalha com a chave. E aqui tem um banco de dados. Banco de dados. Banco de dados. Vai ter várias chaves. Por exemplo, uma chave aqui CPF. 039 310 421 46. E aqui eu tenho vários CPFs, certo? Vários CPF. O que o PROC-V vai fazer? Ele vai falar assim, ó. Vai lá nesse banco de dados. Eu vou colocar assim, ó. Arthur, Antunes, Joyce, 23, 46, 789 e 987. Então aqui seria o nome das pessoas, né? O nome. Então cada CPF desse aqui corresponde ao nome. Só que eu tenho uma chave. Essa chave aqui é o que eu vou procurar dentro desse banco de dados. Então ele vai vir aqui dentro desse banco de dados e vai procurar. E quando ele achar, ele vai trazer aquilo que a gente está querendo. Tá? Então, por exemplo, assim, ó, o PROC-V, eu vou falar, ó, seria mais ou menos isso aqui. Ó. Eu vou digitar PROC-V. Procura esse CPF no banco de dados quando
você achar, me traga o nome. Seria fácil se fosse assim, né? Só porque tem a fórmula. Qual que é a fórmula? A fórmula é igual a proc v. Então tá falando qual que é o valor procurado, qual que é a chave? A chave é janeiro. Qual que é a matriz? A matriz é o banco de dados. O banco de dados que a gente vai usar aqui é recrutamento. Então, olha aqui, ó, análise de performance por canal de anúncio. Então tem aqui a quantidade de entrevistas. Eu vou selecionar. Eu posso selecionar tudo. Eu posso selecionar só as duas colunas que eu vou usar. Porque eu quero essa informação aqui. Eu quero o total de entrevistas. Tá? O que tem em comum entre esse daqui e a taxa de contratação? O mês. Então, o mês é a minha chave, tá? Então, quando você identificar a sua chave, a primeira coluna que você vai selecionar é a coluna da sua chave. A segunda coluna é a coluna que você vai trazer, ou a terceira, ou a quarta, ou a quinta, tá? Aqui no caso, eu vou selecionar somente duas colunas, tá bom? E aqui, ó, lembra da ancoragem? Para quem não sabe o que é ancoragem, pode ir nas aulas anteriores, que a gente vai estar falando aí sobre ancoragem, que é o que? Você ancorar o banco de dados, tá? Então, eu quero que ele traga a coluna 2, que é a coluna que tem o nome. E aqui ele pergunta, é uma correspondência aproximada, verdadeiro, ou a correspondência exata? Eu quero a correspondência exata. Quando você fala assim, verdadeiro, ele vai falar assim, se tiver janeiro com espaço, ele vai trazer. Se tiver janeiro 1, ele vai trazer. Porque é uma correspondência aproximada. Mas a gente gosta de trabalhar no PROC-V sempre com a correspondência exata. Eu quero janeiro, eu quero que você me traga janeiro. Quando você me encontrar janeiro lá no banco de dados, me traz o nome. Tá? Então, é o falso. Tá? Dá dois cliques aqui em cima, o falso. Eu vou dar Enter. O que ele fez? Ó? A gente pegou uma chave, que é essa 2, foi lá na matriz tabela. Dentro da matriz tabela, eu fui na coluna 2. Então, vamos aqui. Ó. Essa aqui é a matriz tabela, coluna 1, coluna 2. Eu quero que quando você achar janeiro, me traga o que está na coluna 2. Tá? Coluna 2, ó, A e B, 1, 2. Tá? Então, vamos voltar lá. E aí, beleza. Como eu coloquei aqui a ancoragem, é só dar dois cliques. E aqui muito interessante, ó. Vou mostrar para vocês aqui por que da ancoragem. Por que da ancoragem. Olha o que a ancoragem ela faz. Eu tenho aqui janeiro. Ó, eu quero que você venha aqui em janeiro, venha aqui nesse banco de dados, me traga a coluna 1, 2, 3. Coluna 3, tá? Sem ancoragem. Então, eu quero que você, quando achar janeiro, ponto e vírgula, dentro da minha matriz, sem ancoragem, a coluna 3, falso, ele me trouxe 50. Aí aqui eu vou colocar fevereiro até novembro e vou arrastar. Olha o que acontece com o meu banco de dados. Então, ele arrasta junto. Então, aqui eu estava da A20 a C31. Se eu não tiver ancoragem, o que acontece? Ele vai A21 a C32. Só que eu quero que o meu banco de dados permaneça o mesmo. A ancoragem serve para isso. Eu vou vir aqui e colocar a ancoragem. E agora não muda mais. Tá? Então, isso aí é para você ancorar o seu banco de dados. Para falar, olha, tá vendo que não desceu, ele permaneceu aonde eu selecionei. Tá? Então, o banco de dados, a ancoragem no banco de dados serve para isso. Para você usar os mesmos dados em todas as replicações, as duplicações da forma. Tá bom? Então, eu fui lá e trouxe o total de entrevistas. E aqui, ó, taxa de contratação, o assistente de RH, o analista ou o próprio RH vai falar, ó, eu contratei 5 pessoas. Pode usar contabilidade. Contabilidade, quantas pessoas eu contratei nesse mês? Contabilidade vai saber, porque ele tem que fazer todo o trâmite
fiscal, todo o trâmite de trabalho, de Ministério do Trabalho, né? Então tem que registrar essa pessoa e tudo mais, tá? O que é a taxa de contratação? É a total de contratação que eu tive por mês dividido por total de entrevista. Então aqui eu tive o meu total de contratação. Aí aqui eu posso fazer uma autossoma. Aqui também uma autossoma. E aqui minha taxa de contratação no ano está 12%. Tá? É uma taxa baixa. Tá bom? Como que eu vou fazer a quantidade de entrevistas ideal? Então eu vou usar essa regra de 3 aqui. Ó. Quantidade de entrevistas, quantidade de contratação. Eu tenho 10 vagas disponíveis, quantas entrevistas eu tenho que fazer, usando as mesmas técnicas, sem ampliar, sem melhorar nada. Quantas entrevistas eu tenho que fazer para contratar 10 pessoas. Então aqui, ó, é uma fórmula simples. Então, ó, 50 vezes 10 dividido por 5. Certo? Então, ó, 50 vezes 10 dividido por 5. Então tem que fazer 100 entrevistas para fazer 10 computações. Então, ó, 50 vezes, vou colocar parênteses, né? 50 vezes 10 dividido por 5. Eu tenho que fazer 100 entrevistas para bater a minha meta do mês de janeiro, tá bom? E aqui ele vai me dar as variações, ó. Aqui eu tenho que fazer 100. Por que aqui eu tenho que fazer 31? O que aconteceu no mês de abril? E aí a gente pode investigar, né? Você pode usar uma técnica chamada why, tá? Que é o porquê. A porquê que aqui foi 500 entrevistas para 10 vagas e aqui foi 31 entrevistas para 10 vagas. Por quê? A gente pode usar o why, tá? Porquê das coisas até você chegar ao fator determinante, né? Por que eu consegui aqui com 31% e aqui eu tenho que fazer 500 entrevistas? Pode ser o cargo que você ofereceu, o salário está defasado, pode ser os canais, né? Como a gente viu nas aulas passadas, os canais de recrutamento não tá sendo ideal para aquelas vagas, tá? E a taxa de contratação. A taxa de contratação ela é muito simples, tá? Muito simples mesmo. Ela tem aqui, novamente eu vou falar para vocês, é um curso de Excel na prática. Aqui eu não estou interessado em explicar a teoria das barras de ferramentas, não. Aqui é prática mesmo para você pegar o conhecimento e já aplicar e já ter um resultado, tá bom? Eu estou deixando sempre no link dos vídeos, link de uma aula mais teórica, uma aula onde você vai aprender mais teoria e aqui é mais prática, tá? Então isso aqui normalmente já vem no dossiê do colaborador, tá? No dossiê do colaborador. O que é o dossiê? É todas informações do colaborador, né? Por mês, qual o cargo que ele estava e o cargo atual, né? Então o dossiê ele traz isso, tá bom? Então aqui eu vou só fazer o seguinte, ó. Se esse aqui for igual a esse, eu quero não, que é o contrário, né? Não. Se for, sim, porque eu quero saber quando é que ele foi promovido. Então, se o cargo anterior foi igual ao cargo atual, ele não foi promovido. Então, eu fiz uma pergunta para o se responder. Ou se, quando foi que essa pessoa foi promovida? Ela foi promovida aqui, ó, em agosto, tá? Foi promovida em agosto. Então, depois dessa forma, é só a gente duplicar a fórmula. E aqui a gente tem um pequeno dashboard, né? Total de funcionários por mês, né? Total de funcionários que essa empresa tem por mês e a quantidade de promoções. Então aqui a gente vai usar uma variação do se, que é o conte se. O que é o conte se?
O conte se, ele vai contar todas as vezes que a sua condição for verdadeira. Então, por exemplo, eu quero que conte, vou dar o conte se, tá? Toda vez que as suas condições for verdadeiras. Então, eu quero que ele conte o quê? Mês de janeiro, né? Primeiro mês de janeiro. Depois, eu vou escolher. Então, aqui ele me dá a sintaxe. Intervalo de critério. Intervalo de critério é isso aqui, ó. Intervalo de critério. Tá? Qual que é o critério? Janeiro. Então, tudo que tiver em janeiro, ele vai entrar na forma. Qual que é o outro intervalo de critério? Promoção. Quantidade de promoção que eu tive nos meses, tá? Então, a coluna é. E qual que é o critério? Sim, foi promovido. Então, ele vai falar, ó, no mês de janeiro, vamos tirar a prova aqui? No mês de janeiro, eu tive quantas contratações? Eu tive 2. Então, a fórmula está correta. Ok? A fórmula está correta. Vou fazer um filtro aqui, deixa eu ver esse filtro. Então, ele está falando o quê? Conte cis. Eu criei 2 critérios, critério de mês e critério de texto. Um critério aqui do mês, toda vez que aparecer mês de janeiro, ele vai entrar no critério. E depois ele vai avaliar se tem sim e vai me trazer quantas vezes repetiu esse mesmo critério. Então foram 2 vezes. Eu vou duplicar a fórmula. E aqui eu vou tirar só a taxa de promoção, que é o quê? Quantidade de promoção dividido pela quantidade de funcionário. Então isso aqui é muito importante. Essa taxa de promoção e a taxa de contratação é muito importante na hora da entrevista. Você que está vendo o vídeo, que você é um profissional que está se candidatando a alguma vaga, você perguntar qual que é a sua taxa de promoção interna. Quantos funcionários você tem? Quantos funcionários você promoveu no mês passado, mês retrasado? Então, o RH te falando isso, você vai ter uma noção se você quer entrar naquela empresa que tem uma taxa de promoção tão baixa. Por exemplo, essa empresa que a gente estava fazendo aqui, a taxa de promoção dela é uma taxa até boa, tá? Vamos voltar aqui para a gente finalizar. Então, a taxa de promoção dela, ó, aqui eu fiz uma média, né? Vamos fazer essa média aqui, ó. Igual a média com acento. Eu quero tirar a média. Tudo isso daqui. Igual a média. Eu quero tirar tudo isso daqui. Total de promoções igual a soma. E daí eu clico aqui para baixo. Né? Então essa empresa no ano ela teve 50 funcionários na média no ano e promoveu 21. Então a taxa de promoção dessa empresa, é muito boa, né? Sinal que praticamente aí, quase 50% da empresa foi promovida em um ano. Isso é muito bom, tá? Tem empresa que tem 10%, 15%. Então é muito importante você perguntar isso na hora da entrevista. Qual que é a sua taxa de promoção interna? Tá? Pode perguntar, o RH vai falar. Se ele tiver, normalmente não tem informação, mas se ele tiver, ele vai te falar. Beleza? Pessoal, então esse aqui é o módulo de RH. A gente finaliza esse módulo aqui. No próximo módulo, a gente vai falar um pouquinho sobre departamento pessoal, mais específico com folha de pagamento. Como que se faz uma folha de pagamento no Excel. Tá? A gente vai começar com o básico, depois a gente vai avançar um pouquinho para avançado, tá? Dentro da folha de pagamento, que aí você vai conseguir até imprimir o Olerite com o Excel, tá bom? Se você está gostando dessas aulas, desses vídeos de Excel na prática, comente e compartilhe. Valeu? Até a próxima aula, até o próximo módulo. E se você teve dúvida, volte nas aulas anteriores e revise, né? Assista, revise, até você conseguir entender como imaginar as possibilidades do Excel dentro do RH, tá bom? Valeu, pessoal, até a próxima.